complicado, hein, senhoras e senhores? Pelo amor de Deus, olha, que jogo maluco, que loucura que a gente viu hoje em Itaquera, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus, malandro do céu. 2 a menos e ainda assim tivemos a bola do jogo. Cara, inacreditável isso, simplesmente inacreditável. Corinthians empata com o Palmeiras em casa com 2 a menos e a gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos comentar, vamos fazer essa análise pós-jogo aí e comentar desse empate do Corinthians, né? Que tendo em vista tudo que aconteceu ao longo da partida, saiu meio que barato ainda, né, rapaziada? Ficou bom pra gente, né? Acho que essa é a grande verdade, acho que isso é o que dá pra tirar como grande lição do jogo de hoje. É isso, é que o Corinthians realmente tem uma outra postura, né? Tem uma outra postura. Ainda de fato, a gente não consegue ver o trabalho do Diniz ali, não, de fato ainda não, mas a gente vê que é uma outra postura dos jogadores, né? Tudo bem, realmente, clássico a gente sabe como é que é, os caras acabam se doando mais, enfim, mas é uma outra postura, os caras estão correndo, os caras estão com vontade, estão brigando, assim como foi na Argentina, foi hoje em Itaquera também. O Corinthians jogou melhor. Vamos começar pela parte boa, acho, né? Vamos começar pelas partes boas do jogo de hoje. O Corinthians de fato jogou melhor contra o Palmeiras. O primeiro tempo inteiro só deu a gente. O Corinthians chegou um momento que estava com 70% de posse de bola. Só que 70% de posse de bola, diferente do que se tinha com o Dorival nesse final do Dorival, de toque para trás e afins, não. O Corinthians estava pressionando, estava empurrando o Palmeiras para trás, estava marcando lá em cima até o momento da expulsão do André, que a gente vai comentar. Perdão, a gente vai comentar sobre. Mas o Corinthians estava jogando melhor. Tanto que o Palmeiras foi dar o primeiro chute no gol com 3 minutos do segundo tempo. Primeiro chute no gol. De fato, é aquele jogo assim que, igual como foi o último, que o Corinthians acabou perdendo para os porcos, mas jogou melhor, enfim, não saiu. Nesse, lógico, né? Teve toda essa circunstância dos dois expulsos. Mas ainda assim, até o momento da expulsão do André e pós o momento da expulsão do André até o final do primeiro tempo, o Corinthians vinha jogando melhor. O Corinthians vinha empurrando o Palmeiras, vinha criando mais. E eu acho até que o Corinthians estava mais próximo do primeiro gol do que o Palmeiras nesse primeiro tempo. Até o momento em que a gente chega e aí não tem como fugir da expulsão do André. Rapaziada, é aquilo. O que eu vou dizer? Uma expulsão completamente imbecil, infantil, assim como a gente falou do Alan. É uma expulsão imbecil, infantil, não adianta, cara. Não adianta eu e você acharmos algo completamente diferente do que aconteceu. Por quê? É a regra, não adianta. Não adianta a gente falar de, porra, futebol raiz e tudo mais. Meu amigo, eu concordo com você, esse futebol não existe mais. Esquece, já tem uns anos já que esse futebol no Brasil não existe mais. E outra, tá na regra, não tem mais o que fazer. É a mesma coisa a gente dar murro em ponta de faca, não adianta. Não adianta a gente bater nisso. Não adianta a gente querer retrucar isso. Há 2 jogos atrás, o Corinthians passou pela mesma situação. Pela mesma situação com o Alan. O Alan foi multado por conta disso. O André, claramente, dá pra ver que ele viu a merda que ele fez, que ele tenta dar um migué. Pô, Léo, mas ele não fez igual do Alan. Pô, beleza. Eu concordo com você, irmão. Eu concordo com você. Mas ele fez na intenção. Ele já levantou do chão, segurando os bagos e olhando pro cara. Ele olhou pro cara segurando os bagos. E aí ele tenta dar um migué ali, puxando calção, metendo a mão na virilha e tudo mais. Se ele podia ter sido, se ele quisesse fazer isso, ele podia ter sido mais malandro ainda e ter feito o seguinte: no momento em que ele levanta, olha pros caras, pega nos bagão, dá aquela afrouxada lá e continua olhando. Amigo, a hora que você viu que o caldo começou a engrossar, cai no chão. Porra, bota a mão na virilha, chama atendimento e o caralho. O cara passa o spray ali, vai pro jogo e o caralho. Finge que nada aconteceu, porque o dele não foi tão claro igual o do Alan. O do Alan foi lá e mandou pegar aqui nos bagão. Então, assim, e aí ele é expulso e ele assume o golpe. Ele assume o golpe no momento que ele é expulso, porque se ele não tivesse feito com intenção de, ele teria ido pra cima, ele teria contra-argumentado em relação com o juiz, porque seria uma baita de uma injustiça, de que, porra, se o cara sentiu, ou se, pô, tá mordendo ali, enfim. Não, ele teria ido pra cima, ele não teria aceitado o golpe, ele aceitou o golpe. Ele aceitou o golpe, então assim, claro, ele fez o bagulho, ele fez o bagulho.
E aí é um fato, né? Chega um momento em que não se pode mais fazer nada e esse momento tá acontecendo. Mas, não adianta, rapaziada. É regra. É regra, sabe? Não tem o que a gente fazer, não tem o que possa ser feito. As duas expulsões do Corinthians, elas são legais. Elas são legais. Só que a gente vai falar do outro lado. A gente vai falar do outro lado. Mas eu ainda não terminei em relação ao André, porque o que é curioso, rapaziada. ah, o mesmo. Eu vou me conter nas palavras. Mas o mesmo imbecil de um suposto treinador aí, pra não citar nomes, de um suposto treinador de um time que jogou com a gente hoje, ele fez esse mesmo movimento, ele fez esse mesmo gesto obsceno. E o que aconteceu com ele, rapaziada? Eu não sei se vocês lembram, mas mediante a isso, ele foi punido, o Palmeiras foi lá, entrou com um efeito suspensivo e tá tudo certo. E tá bacana, legal. Ele fez a mesma coisa, mas é o tal do dois pesos e duas medidas completamente diferentes. Completamente diferentes. A verdade é essa. A verdade realmente que tem que ser dita é essa. E aí a gente começa a questionar algumas coisas, né? Começa a questionar algumas coisas. Tendo em vista que a palhaçada ela começa, pra mim, já na semana passada, quando este mesmo treinador é punido a cumprir suspensão, e o Palmeiras tenta entrar com um efeito suspensivo para que ele não cumpra os 6 jogos e sim 3, porém ainda assim é negado. É mais uma vez esse time nojento, com essa direção que assim está nele hoje, completamente nojenta, onde acha que manda no futebol, onde acha que pode ser passado acima das regras, acima do STJD, acima do que é imposto, assim como o treinador do time deles. Assim como o treinador do time deles, quando diversas vezes dá vários chiliques na beirada do campo. Tenta partir na mão com o Caleri, não sei se vocês vão lembrar disso, mas tentou sair na mão com o Caleri, falou que ia sair na mão com o Caleri. Pega celular de jornalista, é isso, é aquilo. E eu acho curioso esse tal desses dois pesos, essas duas medidas completamente diferentes quando se trata desse treinador. Eu acho bem curioso. E é engraçado como esses porcos eles conseguem fazer uma pressão completamente impressionante, fazendo com que a arbitragem já entre pressionada para favorecer eles. É curioso isso, rapaziada. É muito curioso isso. Tendo em vista que a gente vai prosseguir agora pro segundo tempo, e aí o Corinthians, de fato, com um a menos no segundo tempo, tem que se defender, já não dava mais pra ficar naquela trocação que estava acontecendo, e aí até o lance do Mateuzinho, que assim, pô, Mateuzinho, com todo respeito, irmão, com todo respeito, mas puta que pariu, né? Ó, mano, peraí, velho. Você quer quebrar nós. Não é possível. Não, não é possível. Não é possível. O do André, eu até entendo, entre aspas, porque eu acho que ele percebeu a merda depois. Ele percebeu a merda depois. De fato, ó, falar um negócio pra vocês. De fato, falar que, assim, fiquei puto com o que aconteceu em relação ao Mateuzinho, não fiquei. Por que eu não fiquei? Porque esse Flaco Lopes, ele é um otário, né? Ele é um otário. Ele é um otário. Ele claramente, ele é um otário. Ele tem uma clara inveja em relação ao como o Yuri bateu neles lá no chiqueiro, chutou a bandeirinha deles, ele tentou fazer igual. Assim como quando ele postou a foto, né, de tão afetadinha que ela tava, ela foi lá e postou a foto chutando a bandeirinha do Corinthians, e lógico que isso iria repercutir em algum momento em que o Palmeiras voltasse a jogar na arena. Não adianta, não tem pra onde correr. E aí o Mateuzinho vai no enrosco ali e dá um soco na cara do Flaco Lopes. Gostei? Gostei, achei lindo, achei maravilhoso. Só que no momento em que a gente tá com um a menos, porra, Mateuzinho, aí você quer fuder nós. Aí você quer fuder nós, mano. Aí você quer fuder nós. É claramente um time do Corinthians que ele não tá sabendo lidar com adversidade, com pressão, mano. Porque consegue entrar na cabeça dos caras muito fáceis. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil, cara. Foi o otário do Flaco Lopes prender a perna do Mateuzinho ali, e aí começar o enrosco, ele virou e deu na cara do cara. De fato, não dá nada também pro Flaco Lopes no momento que ele tá segurando a perna do Mateuzinho, tá tentando soltar. É assim, é surreal, é absurdo. Mas, né, mais uma vez, a arbitragem acabou com o jogo. Ela acabou com o jogo
no momento em que é um derby, ela expulsa dois de um lado só. E aí o que acontece é isso. É isso, sabe? É esse lance em relação a todo esse caos que o Corinthians se envolveu. Tendo em vista que aí o Mateuzinho dá esse soco na cara do Flaco Lopes, que eu achei maravilhoso e lindo, o Corinthians fica com 2 a menos. E quando você vê na imagem, não tem como você negar, não tem como você falar, não foi, não tem, irmão, não tem. Só que, isso tem que ser dito, isso tem que ser dito. Este mesmo cara que provocou a expulsão do Mateuzinho, ninguém tá falando e ninguém vai falar nada. Por quê? Ou você é mau caráter, ou você não quer ver, ou você não quer falar. Porque este mesmo cara que provocou a expulsão do Mateuzinho, ele foi lá e era pra ter sido expulso. Ele deu uma cotovelada na cara do Breno Bidon. Nem na transmissão passou isso, nem o VAR chamou pra revisão, e em nenhum momento ele dá uma cabeçada, ele empurra o Bidon na primeira vez, e depois ele fecha o braço e dá com o cotovelo na cara do Breno Bidon. Nada foi feito, nada em nenhum momento. E isso é muito impressionante, como esse time é nojento, como esse time é porco, como esse time é imundo. Parece que é até um pré-requisito, que você tem que ser um otário pra jogar nesse time. Você tem que ser desleal pra jogar nesse time. A verdade é essa, rapaziada. A verdade é essa. A verdade nua e crua é essa. Não tem o que ser dito. E depois disso, ainda teve o lance com o Gustavo Gomes, dando uma cabeçada, se eu não me engano, acho que foi no Gabriel Paulista. Não me lembro, mas acho que foi. Outro lance que também não foi chamado pra revisão, não foi chamado pra nada. Nada. Cara, é um completo absurdo. É nojento, é asqueroso, malandro. A verdade é essa. Não tem o que ser dito. Esse time é porco, é nojento. É um espírito porco. É nojento, mano. É nojento. Esse mesmo time, essa mesma comissão, eles montam em cima da CBF, de STJD, de árbitro. Eles fazem o que querem. A verdade é essa. Este mesmo time com essa mesma comissão lixo, chegaram no final, ano retrasado, sei lá, falaram que era um campeonato manchado. Falaram que tinha esquema de fato pro Botafogo ser campeão. Nada foi feito. Nada. E segue assim. E segue com esse time porco, com esse time imundo, tendo vantagens, tendo facilidades, um tanto quanto questionáveis. O porquê eu não sei. Não sou nem louco de falar. Mas é curioso, rapaziada. É extremamente curioso isso. E aí, de fato, né? A gente mostra mais uma vez o quão esses caras são pequenos, o quão esses caras são nada, né? O quão eles são nada. O quão eles são um nojo completo, né? O Corinthians com 2 a menos, aí num jogo em que, na verdade, numa semana em que um treinador é demitido, o Corinthians estreia numa Libertadores e em seguida um clássico com um novo treinador, a gente tinha medo do pior. O que seria o pior? Perder na Argentina, perder no final de semana. Numa mesma semana dessa, o Corinthians sai de uma vitória da Argentina e empata em casa com o que? Já era difícil. 2, então, não tem nem o que fazer. É um empate com gosto de vitória pro Corinthians. Lógico que era pra porque aconteceu hoje ter ficado na história, né? Porque o Corinthians ainda teve a bola do jogo com o Yuri depois do lance da expulsão, da segunda expulsão em relação ao Mateuzinho. De fato, os porcos vão lá pra frente, acaba empurrando o Corinthians pra trás. O Corinthians muito aguerrido, marcando muito, pressão, raça, é o que a gente sempre pediu, é o que a gente sempre cobrou. O Corinthians tem ali uma disputa com a bola, onde o Yuri consegue se sair melhor, consegue pegar na corrida, e é aquele contra-ataque em que, parece que passa todo o tempo do mundo, mas o Yuri não chega no gol, né? E aí o Yuri leva, Kaique passando do outro lado livre, mano. Livre do outro lado, livre. O Yuri vai, chuta em cima do goleiro, era a bola do jogo, era pra matar, era pra ficar cravado na história como um dos maiores derbys, com o Corinthians ganhando com 2 a menos, mas infelizmente a história não quis assim hoje, né? Mas assim, mediante a postura do time, acho que foi irretocável, rapaziada. Foi irretocável. Todos jogaram numa só sintonia. E isso é muito foda de ver, isso é muito
prazeroso de acompanhar, mano. De verdade mesmo, porque qualquer coisa que a gente fale assim, vai parecer tipo. Os caras não estavam sabendo lidar com isso antes. Agora, de fato, a gente vê uma postura diferente, uma troca dessa postura. Então, cara, não dá pra falar nada do Diniz ainda. Eu não queria o Diniz, mas agora não tem mais o que fazer, é aceitar, é apoiar, é incentivar até o fim, e é isso, mano. E é isso. E é esperar que o melhor aconteça. Qual é o melhor? Essa troca de postura do Corinthians. Jogadores que estavam apagados voltar a representar o time, voltar a correr. Então, assim, de fato, Kaique fez uma boa partida, uma aposta do Diniz que no primeiro jogo fez o gol e contra o Platense, ele fez o gol. Contra o Palmeiras fez mais uma boa partida. Gabriel Paulista, que não estava jogando bem, fez uma boa partida. Eu gostei da partida do Gabriel Paulista, apesar do lance do quase gol contra. Claramente ele tenta tirar, ele tenta fazer o gancho com o pé, só que de fato ela pega mais voltada pro peito do pé, ao invés de pegar no calcanhar pra ele tirar a bola. Mas a gente precisava de um jogador do Gabriel Paulista, sinceramente, rapaziada. Ele é um cara que representa a gente, que cobra os caras. É aquele cara sangue nos olhos, entendeu? Que a gente precisava dentro de campo. E é torcer pra esses encaixes começarem a acontecer, rapaziada. De fato, aí agora a gente tem o Santa Fé em casa, pela Libertadores, e é conquistar mais esses 6 pontos. Exato, é conquistar mais esses 3 pontos pra ficar com 6 líderes isolados no grupo. E aí, no jogo mais difícil, que seria do grupo, que é contra o Peñarol, a gente já tá com 6. O Peñarol empatou o primeiro jogo. Então, assim, de fato, a gente tem que entrar com sangue nos olhos nessa segunda rodada da Libertadores pra conseguir fazer esses 6 pontos, ficar mais tranquilo pra pensar no jogo contra o Peñarol depois. Então, assim, vai ser primeiro fora de casa, depois em casa com o Peñarol. E aí, rapaziada, depois a gente tem o Vitória. De fato, o Corinthians precisava da vitória pra sair dessa zona incômoda aí de baixo, mas eu acho que as coisas vão se acertar, vai dar tudo certo, tenho certeza. Agora que já veio, resta a gente apoiar e torcer pro melhor acontecer, né, rapaziada? Torcer pro melhor acontecer. E é isso. Quero saber de vocês o que vocês acharam, né? O que vocês acharam do jogo de hoje, dessa postura do Corinthians e qual a expectativa de vocês pro jogo contra o Santa Fé. Fechou, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Valeu, a gente volta contra o Santa Fé e vai, Corinthians. Fui!